Boa noite, Radical! Eu continuo me chamando Caio. E hoje é o nosso último culto do ano aqui no Espaço Radical. O Radical vai continuar lá na tenda, certo? Então não deixa de vir, porque você não vai aqui pro Radical, porque não vai ter lounge. Mas vem congregar aqui, vem cultuar o Senhor lá na tenda junto com o resto do pessoal, né? Com os nossos outros irmãos. E bom, hoje é um dia de celebração, né? Tá cheio aqui hoje, glória a Deus. E eu queria trazer para vocês alguns números aqui para começar, certo? Segundo o Instituto Brasileiro de Integração, aproximadamente 400 pessoas aceitaram Jesus esse ano aqui na IBC, certo? 320 pessoas foram batizadas e mais de 450 pessoas fizeram a integração. A gente vai dando glória a Deus e talvez uma boa parte de vocês aqui também tenha vivido isso, né? Só que para quem não está tão próximo caminhando, quando você ouve números, talvez fique um pouco estranho, né? São números. Você não consegue tornar palpável, não consegue visualizar. Mas esses números não são só quantidades aleatórias ou um número contado, mas isso são vidas transformadas, certo? E a gente tem algumas pessoas hoje que estão intrépidas aqui para dar testemunho, para falar para vocês algo, e são pessoas que passaram nesse número de pessoas aqui, certo? Então eu queria chamar para cá o Gustavo e a Dandara. Pode ir. Bom, vocês passaram pela integração esse ano, né? E eles aceitaram Jesus esse ano também, e eles vieram aqui para dar um testemunho para vocês, tá bom? Então, atenção e é isso aí. Bom, repete. Oi, continuo me chamando Gustavo. E a primeira pergunta é: o que Jesus era para mim? Bom, eu cresci muito na casa da minha avó e ela sempre foi católica. Então eu pensava que Jesus era só um santo normal, que nem tipo Maria, esses outros aí que são só imagens, porque eu ia lá na casa dela, né? Aí eu olhava, era uma imagenzinha do nascimento de Jesus. Eu pensava, nossa, Jesus era uma pessoa normal, né? E, bom, quando eu entreguei minha vida a Jesus, Jesus se tornou para mim um homem em que eu posso confiar, uma pessoa em que eu posso recorrer em orações. E qual é a outra pergunta? O que mudou é que, lendo as Escrituras, eu estou conseguindo vencer alguns pecados com a ajuda também de Celebrando a Restauração, que me ajuda muito nisso. Obrigada. Oi, gente, eu me chamo Dandara. Gente, Jesus para mim, antes, como o Gustavo falou, era qualquer imagem em quadro que eu via na parede, porque eu cresci em um lar católico também. Meus pais, eles são católicos, e as únicas pessoas da minha família que são evangélicas são meus avós. Então, como eu cresci com os meus pais, eles eram católicos, eu não tinha um entendimento de quem realmente era Jesus. Então, para mim, Jesus era qualquer pessoa, uma imagem qualquer, que eu orava e ia fazer qualquer coisa por mim. Quando eu conheci Jesus, gente, a minha vida mudou totalmente. Teve um dia que, quando eu entrei aqui para o Radical, eu senti muita presença de Deus e queimou no meu coração. E foi quando eu resolvi aceitar Jesus. E desde que eu aceitei Jesus, desde que eu me batizei, desde que a minha caminhada com Cristo tem se mantido firme, eu percebi que muita coisa mudou, principalmente as renúncias em várias amizades, principalmente na escola. Minha rotina mudou, não ficou mais fácil, obviamente, ela ficou mais difícil, porque a caminhada com Cristo realmente não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que vai nos dar salvação eterna. E eu não me arrependo de ter aceitado Jesus.
E uma das principais coisas que mudou foi isso que eu falei, né? As renúncias. E hoje eu sou muito grata por ser batizada e conhecer Jesus do jeito que eu conheço. Glória a Deus pela vida de vocês dois, né, que vieram aqui falar, e glória a Deus pela vida de muita gente que tem vivido isso também, né? E às vezes no domingo aqui acontece de um pregador vir e fazer o apelo, e aí uma pessoa levantar a mão e de repente a gente tá aqui, aí acabou o momento de palavra e de repente vai todo mundo embora, né? E aí a gente está dando as costas para pessoas que estão sendo chamadas por Deus para ser acolhidas por nós, para viverem esse processo de transformação, certo? Então, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus por esse ministério. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em João, no capítulo 9, certo? E antes de começar a entrar no texto, eu queria fazer uma pergunta aqui, que foi a pergunta que eu fiz para eles dois. Quem vocês acham que é Jesus? Alguém quer se arriscar, além da Dandara e do Gustavo? O Filho de Deus. O quê? O Príncipe da Paz. Bom, a gente tem uma ideia sobre Jesus, certo? E ele acaba se tornando, de certa forma, uma figura. Jesus... Oi? João 9. Ele se torna uma figura, alguém de quem a gente tem uma memória. Ele ganha títulos. Você pode chamar Jesus de Messias, de Cristo, de Príncipe da Paz, de Filho de Deus. Mas, em geral, quando a gente atribui títulos, essas coisas ficam por si mesmas. Então, Jesus ele passa a ser, de certa forma, uma figura, certo? E, junto com isso, a gente também pode perguntar onde é que está Jesus? E aí, talvez a resposta mais comum para essa pergunta seja Jesus está na igreja, né? Quando você quer encontrar com Jesus, você pensa que você vai para onde? Eu vou lá para IBC, que lá eu vou ter um encontro com Jesus lá. Vou falar com a galera e o pastor vai fazer o apelo. E nesse domingo eu vou levantar minha mão porque eu vou aceitar Jesus, porque Jesus está lá. E isso é muito comum. Talvez você já tenha ouvido de que uma pessoa está meio mal, está muito pesado. Normalmente as pessoas falam assim. E elas começam a ir para a igreja para ter um desencargo de consciência. Jesus acaba se tornando isso também, certo? E, bom, mais uma vez, antes de entrar no texto, a gente vai ler o João capítulo 9, mas o livro de João como um todo tem uma intenção. O Espírito Santo, inspirando o apóstolo a escrever o Evangelho, ele traz logo no início a intenção desse livro, certo? Em João capítulo 1, no versículo 10, ele diz que aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O livro de João diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Também diz que ele é a palavra que encarnou. A gente sabe que logo no começo, Deus fala. Deus disse, haja luz e houve luz. E mais para frente a gente aprende que todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele que é a palavra. Jesus é a referência de luz. Todas as coisas surgem por meio dele, então nele está a verdade sobre como viver essa vida de uma maneira que glorifica a Deus. Somos criados por Deus para o louvor da sua glória, então nosso objetivo é glorificar a Deus. E como glorificar a Deus, se não por meio de sua palavra, se não por meio do que ele mesmo disse, certo? Então, eu quero entrar no texto aqui com vocês, tá? E mais uma vez, eu não canso de dizer isso e vou continuar dizendo, inclusive hoje aqui durante a palavra, certo? A gente está nesse momento de culto
E eu vou falar algumas coisas que Deus falou comigo, mas o que eu vou dizer aqui não é necessariamente o que Deus vai falar para você. Eu espero que Deus fale com você através dessa palavra, mas Deus quer falar com você diretamente. Então eu quero desafiar vocês a lerem esse texto hoje, certo? Mas também lerem em casa. E fazer aquelas duas perguntas do mapa, né? O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Porque eu não sou Jesus, e eu não sou digno nem de desatar a correia da sua sandália, como diz João. Eu não sou bom em discurso, como ele foi, ou como ele é, inclusive sem falar verbalmente, mas através da Escritura. E ele quer falar com você. Então, leia a Bíblia em casa. Não terceirize o seu relacionamento com Deus para o pregador que vai vir no domingo. Não fale com Deus só no domingo. Ele quer falar com você todos os dias, certo? E aí, bom, se você já estiver aberto aí, João capítulo 9, se não, vai estar aqui na tela também, certo? Eu vou ler na nova versão transformadora. Aqui. Bom, vou iniciar. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, ou mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Queria convidar vocês agora para orar, certo? Senhor Jesus, obrigado por mais uma noite. Estamos aqui reunidos em Teu nome para Te cultuar, Senhor. Para Te adorar e para reconhecer a Tua grandeza. Te peço que o que vai acontecer aqui hoje não seja a programação, o evento ou o fato de ser uma data, de certa forma, especial. Mas que nós estejamos alegres aqui pela Tua vontade, Senhor, porque o Senhor está aqui. Nós te pedimos que conduza esse momento como já vem conduzindo até aqui, Senhor, comunicando a Tua palavra através da Tua natureza, Senhor, através de tudo aquilo que o Senhor criou. Te peço que não seja eu falando, quem sou eu, mas que seja o Senhor. Fala conosco e não nos deixa sair daqui da mesma forma, Senhor. Manifesta os Teus filhos que ainda não Te confessaram, Senhor. Que o Teu Espírito esteja aqui conosco e nos faz entender o que o Senhor quer dizer e sair daqui transformados em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira perspectiva que o homem cego tem sobre Jesus é de que Jesus é um homem. A primeira forma que ele vê Jesus, na sua perspectiva enquanto humano, é que Jesus era mais um homem. Quando ele é questionado sobre como ele voltou a ver, ele diz que o homem chamado Jesus o havia curado.
Eu não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo, que o nome desse vídeo é Bible Spoiler. Eu queria muito ter trazido ele aqui, mas eu não achei nenhuma versão dele legendada. Certo? Mas eu acho esse vídeo simplesmente sensacional. No vídeo eles estão numa reunião de leitura bíblica, meio que um GR ali, um grupo de pessoas, e eles vão ler Mateus capítulo 26. E no começo do vídeo, a pessoa que estava mediando aquela reunião, ele fala, bom, a gente vai ler aqui Mateus 26, e aqui nesse momento Jesus vai ser traído, e no final vem a sua morte. E uma das pessoas que estava nesse grupo de leitura nunca tinha lido a Bíblia. Então ele fica em choque e fala, como assim? Jesus? Esse Jesus? O meu personagem favorito, Jesus? Ele vai morrer? E esse cara fica em choque. E aí uma das pessoas que está na roda fala, cara, a gente está falando sobre isso há 2000 anos. Isso é um conhecimento geral, todo mundo sabe. Isso não é um conhecimento geral para mim. E aí o cara que estava mediando a reunião, ele fala, tá, mas ele vai ressuscitar. Aí ele vai ressuscitar? Cara, isso é melhor do que Jack Reacher. Você conhece? Aí ele vira e pergunta, você conhece Jack Reacher? Nossa, isso é bom demais. E tem uma parte que ele fala até que ele acabou de começar a 2ª temporada. E aí o outro cara que falou dos 2000 anos, tipo, ele está falando do Novo Testamento? Mas o que tem de interessante nesse vídeo é que uma pessoa não conhecia Jesus e para essa pessoa, Jesus era um personagem de uma ficção. Ele era um participante de uma história sensacional. Inclusive, nesse momento em que eles estão apresentando, ele diz que, ele pergunta como Jesus morre, ele fala, um dos discípulos dele o traiu. E aí o cara olha e fala, não me diga que foi Judas. 30 moedas de prata, ele não acredita. Mas Jesus aqui, então, é um personagem de uma história ficcional. Jesus é um personagem de um romance, assim como Jack Reacher. Jack Reacher é um personagem criado por Lee Child, espero ter lido certo, que é um ex-policial e é um investigador ou um detetive particular. E ele compara Jesus a esse personagem. Então Jesus é um personagem de uma história fantástica que está ali para entreter, que está ali para chamar atenção, que está ali para de alguma forma ser analisado nos nossos padrões. E não é diferente do que acontece quando o homem cego traz que Jesus o havia curado. Ele diz, o homem chamado Jesus me curou. Eles perguntam, tá, cadê ele? E o homem cego diz, cara, não sei, eu fui lá, me lavei, e quando eu voltei ele não estava mais lá. Então o povo, muito acostumado a receber as verdades, ao invés de buscar na Escritura, ao invés de buscar um relacionamento com Deus, eles pegam aquele homem que eles viram ser curado, eles sabiam que aquele cara tinha sido um cego de nascença, eles o viram mendigando por ser cego, mas ao invés de buscar nas Escrituras, ou confiar nas Escrituras, eles levam o homem cego para os fariseus. Eles levam o homem cego para os pastores deles. Em Isaías, no capítulo 35, a partir do versículo 5, o texto diz, então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão do ermo e riachos do deserto. Mas aquele povo que viu um homem cego ser curado exatamente como estava escrito, levou ele para os pastores. Não, peraí. Eu não penso nada sobre isso. Deixa só ouvir o que o meu pastor vai falar. Então eles levam aquele homem, e eles não se perguntam o que Deus está falando a respeito disso, mas o que os mestres da lei estão falando a respeito disso. Porque a opinião deles era formada pelo que outros homens diziam a respeito da palavra. E existe um risco imenso nisso. Porque quando nós não temos um contato direto com a Escritura, nós pegamos o que na comunicação é chamado de ruído. A informação pode perder uma parte dela e o seu significado pode mudar.
Então é muito importante que o nosso relacionamento seja com Deus e não por meio de outras pessoas com Deus. Certo? E aí isso acontece muito também no nosso meio. O que esses homens fizeram não é muito diferente do que acontece hoje. Jesus, no discurso do mundo, não é a pessoa a quem nós confessamos e conhecemos. Mas Jesus pode se tornar várias pessoas. Ele pode ser uma figura politizada, ele pode se tornar o cabo eleitoral de alguém, para promessas políticas e para dizer, não, Jesus está comigo aqui, então vota em mim, que está comigo, está com Deus. Jesus pode ser uma figura religiosa e opressora. Talvez eu conheça um homem que ele jogava futebol, e ele deixou de jogar futebol porque o pastor da igreja dele disse que jogar futebol era coisa do diabo. E aqui eu não estou falando isso para que você olhe para esse tipo de coisa e despreze. Porque a gente não pode anular a piedade até de quem fala essas coisas. Isso não é pecado, mas é de certa forma ignorância. E por isso que é importante buscar na fonte. A Escritura diz que o povo peca por falta de conhecimento. E que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa daqueles que não dão testemunho dele. E isso acontece também entre nós. Nós colocamos Jesus no mesmo patamar da maioria dos influenciadores, e o que essas pessoas falam a respeito de Jesus acaba se tornando verdade. A informação corre muito rápido entre nós, e o que uma pessoa diz pode ganhar ênfase muito rápido. Talvez você já tenha ouvido que hoje na internet qualquer idiotice pode bombar. E sempre que se fala a respeito de Jesus, porque de fato Jesus dividiu a história ao meio, muita gente ganha ênfase. Jesus também pode se tornar uma figura de libertinagem. Um discurso que é muito comum, inclusive, é de que Jesus andava com prostitutas, com cobradores de impostos, com publicanos e com pecadores. As pessoas dizem isso para afirmar que Jesus era um cara paz e amor. Muitos dizem que Jesus era comunista, por exemplo. Eles querem colocar Jesus como uma figura política e religiosa. Esvaziam Jesus de quem ele é, e Jesus se torna um homem símbolo. Eles negam a parte do discurso que diz que Jesus, na verdade, estava ali para libertar aquelas pessoas. Negam a parte do discurso que Jesus não compactuava com o pecado, mas amava os pecadores e queria libertá-los do que estava matando cada um deles. E que fez com cada um de nós. E aí surge esse questionamento. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Um homem chamado Augusto Cury, ou Augusto Curry, espero não estar falando errado, escreveu um livro que o nome é O Homem Mais Inteligente da História. Esse cara era um ateu, e ele fala sobre si mesmo que ele era um dos maiores ateus que existiram. Ele não era um antiteísta, como Nietzsche, por exemplo, que diz que Deus está morto. Não, ele acreditava, na verdade, que Deus era uma invenção dos homens porque eles amavam muito a vida. Então, eles queriam encontrar significado para ela. E esse homem acreditava que Jesus, na verdade, era uma invenção de alguns galileus, de algumas pessoas que viveram naquela região, para ir de confronto ao homem que era o imperador na época. E aí esse cara, como um bom estudioso, ele começa a buscar e a estudar a mente de Jesus. E quando ele faz isso, quando ele busca na fonte, o que acontece talvez não seja nem surpresa. Esse homem tem um encontro com Jesus e ele diz que ele não é religioso, ele não está preso à religião, mas que ele se tornou um cristão por causa de Cristo. Ele mesmo afirma, eu fiquei espantado porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Ele fez poesia quando o mundo desabava sobre ele. Apostou tudo o que tinha naqueles que pouco tinham. Foi tão grande que se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. Por isso ele não tinha medo de falar de suas lágrimas e falar que a sua mente e a sua alma estavam profundamente deprimidas até a morte. Esse homem encontrou Jesus não na falácia, não na boca do povo, não no discurso de algum político, mas buscando na fonte ele entendeu que
o discurso de Jesus, ou que a mente de Jesus não podia caber na cabeça de outra pessoa. Aquela piedade, aquele amor, não podiam vir daqui. Essas coisas vinham de outro lugar. Então esse homem aceitou Jesus. E eu volto a trazer aquela mesma pergunta. Quem é Jesus para você? Jesus é o Filho de Deus? Jesus é o Príncipe da Paz? Jesus é o Messias? Ou ele é o cara que faz toda a galera se reunir no domingo ou no sábado no GR, para você chegar ali, bater um papo legal e depois ir para casa? Quem é Jesus? Nesse momento, para essas pessoas, Jesus era um homem, inclusive para aquele que tinha sido curado. Então, dando continuidade ao texto, lá diz que os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem que era cego. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso, mandaram chamar os pais dele. E perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois eles haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Aqui, a segunda perspectiva, ou seja, o discurso do homem que era cego já mudou. Ele deixou de ver Jesus como um homem e passou a ver Jesus como um profeta. Ele é um profeta. E nesse momento eles começam a debater da procedência de Jesus. E os fariseus estavam resistentes a afirmar que Jesus vinha de Deus. Porque na verdade, com o passar do tempo e com os corações que esfriaram, eles passaram a colocar o mandamento acima do próprio Deus. Eles ignoraram o fato de que os cegos iriam ver, mas abraçaram o fato de que Jesus curou um homem no sábado. Porque os fariseus, nesse ponto da história, eles queriam dizer quando era lícito fazer o bem. E a pergunta: se o próprio Deus descesse e eles dissessem: façam isso no dia de sábado, eles fariam? Porque aqui claramente Deus estava fazendo no sábado, mas o coração endurecido deles não permitiu que eles entendessem. Romanos 11:20 diz que eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Aqui nesse ponto, eles estão levando em consideração o que não se podia fazer no sábado. E o que era considerado ilícito de fazer no sábado era fazer barro. Que foi exatamente o que Jesus fez quando ele cuspiu na lama, misturou e passou nos olhos do homem. Mas para eles, fazer o bem, ou a possibilidade de fazer o bem, não era bastante. Tinha que ser exatamente como eles queriam que fosse. Então eles passaram a colocar Deus abaixo da própria lei. Deus disse, mas Deus não é importante do que ele, não é mais importante do que o que ele disse. Existia um discurso de Jesus que disse que os fariseus não se importavam exatamente com as pessoas, mas eles queriam os lugares de honra nas sinagogas.
Então a maneira como eles viam a lei dizia muito mais respeito sobre o caráter deles do que sobre a maneira como eles viam a Deus. E não se enganem, irmãos, isso acontece com muitos de nós. Talvez você, como eu, em algum momento já olhou para alguém do mundo e pensou, nossa, graças a Deus eu não sou mais assim. Jesus me salvou e agora eu sou melhor. Que pena, né? Que pena que ele está assim. Nós perdemos então o olhar de misericórdia e nós olhamos para o status que é recebido. Eu cumpro a lei, eu aceitei Jesus, então eu estou aqui e ele está aqui, lá no inferno. Quando Jesus voltar, ele vai descer de tobogã e eu vou subir nas escadas. Nós perdemos o senso de misericórdia. E esse é um temor tão grande, mas tão grande, que nós passamos a ter medo de nos posicionar. Nesse momento, algumas pessoas já confessavam que Jesus era o Cristo. Mas os pais do homem cego, ao serem questionados pelos fariseus, eles dizem, não, a gente sabe que ele era cego e que ele está vendo, né? A gente vê a mesma coisa que vocês. Vocês viram isso também, né? Beleza. Mas pergunta para ele, que a gente não tem nada a ver com isso, não. Não tem a menor ideia. Apesar de também conhecer o texto, porque os judeus costumavam conhecer a palavra e ali desde pequeno, e talvez você já tenha ouvido dizer que um menino judeu de 12 anos já sabe o Pentateuco inteiro. E talvez você esteja se questionando o que é Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia. Se você perguntar, o menino sabe do começo ao fim, de trás para frente, de frente para trás, do meio para o começo e do meio para o final. Então, eles conhecendo a palavra, eles ignoraram pelo aquilo que os fariseus estavam dizendo. Talvez Jesus seja o Cristo, mas se eu disser, eu não vou poder entrar mais lá na igreja. Eles vão fechar a porta para mim no prédio. E eu tenho medo disso, porque eu vou ser excluído. Se eu disser que Jesus é Deus, mesmo Ele podendo ser Deus, Deus não vai mais me amar. Esse talvez seja o discurso de alguns homens, que manipulam a lei em favor de si mesmo. Eu lembro de ver um homem que numa igreja, eles pediam os cartões de crédito dos fiéis. E uma das pessoas não colocou a senha junto do cartão. E o homem que recebeu diz, ele cita o nome da pessoa e diz que a pessoa doou o cartão, mas não doou a senha. E aí em seguida ele fala que Deus não dá um milagre e a pessoa ainda vai achar ruim. Nós, de certa forma, manipulamos o discurso a nosso favor. Em Hebreus no capítulo 9, no versículo 6, diz que quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, uma só vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. A lei, o sacrifício, estar dentro do GR, eu vou para a reunião, marquei lá meu check, não vai te salvar, ele não vai te deixar de consciência limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. O que o texto quer dizer, de certa forma, é que a lei, antes daquele sobre a qual ela significa, não vale de nada. Jesus não é um conjunto de regras. O Evangelho não é uma carta de opressão. Não é para você olhar para essa mensagem e colocar como um fardo. Coloca nas costas, escreve crente na testa e vai por aí. Vai por aí, vai olhando de cima para baixo para as pessoas. Toda a lei, sem amor, se torna apenas alimento, bebida e cerimônias. Mas com amor, de fato, ela é uma mensagem de salvação. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, ela deixa de ser um jugo e se torna uma mensagem de liberdade.
Não somos mais escravos, mas somos livres. E nós temos, então, a liberdade de falar a respeito da liberdade que nós recebemos. Algo sobre o homem cego que eu acho muito interessante é que ele não era formado em teologia, ele não era um pregador renomado, ele não era um digital influencer, ele não era nem um homem com um discurso bonito. Na verdade, provavelmente ele não era letrado, ele era um mendigo e ele estava por ali. Mas o que aconteceu na vida dele foi o bastante para que ele começasse a levar aquela mensagem para qualquer pessoa. E quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Porque vocês percebem, a gente percebe pelo texto que a maioria das pessoas tinha medo dos fariseus. Eles achavam que Deus estava naqueles homens e o que eles disseram era a lei. Mas aquele homem diz que um homem chamado Jesus veio e o curou. Antes ele era cego, agora ele podia ver. Deus não nos chama para ser pregadores. Quando Jesus diz ide e pregar o evangelho, não está dizendo que você precisa de um microfone, de um palco, de um púlpito, de um esboço, ou sequer de circunstâncias para falar de Jesus. Deus não nos chama para ser assim. Deus não nos chama para estar em palcos falando. Deus nos chama para ser testemunhas. A figura do pregador, ou essa imagem de alguém que tem autoridade para falar, isso às vezes se torna até um fardo para quem faz isso. Mas aqueles que de consciência limpa o fazem, vão para dar testemunho. O que eu estou falando para vocês aqui não é um discurso pronto, apesar de existir um esboço, mas é o que ao longo dos últimos 4 anos, o tempo em que eu conheci Jesus, o que ele me disse. Foram coisas que eu vi e que eu ouvi. E mudanças que aconteceram na minha vida. Porque em algum momento, para mim também, Jesus era um homem. Jesus era uma figura na parede. Jesus era o cara do livro lá da casa da minha bisavó, que está lá aberto no Salmo 91, uma Bíblia gigante, e eu nunca tinha lido. Jesus era um cara legal. Ou então Jesus podia ser uma figura de opressão também. Jesus era talvez aquele que dizia, não, você não pode fazer isso não, porque está escrito lá não sei aonde que é isso. Não conhecia Jesus e as pessoas me diziam isso. Mas em algum momento eu tive encontro com esse mesmo Jesus. E eu não pude me calar a respeito disso. Em Atos capítulo 4, no versículo 18, os discípulos, depois de terem sido tomados pelos mestres da lei e questionados do porquê eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo, antes desse momento aqui em Atos 4, Pedro cura uma pessoa. O cara está lá aleijado na beirada do templo, sentado pedindo esmola. E Pedro olha para aquele cara e diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho bens, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E o homem levanta. Mas se não me engano, também era sábado quando isso acontece. Então eles também são presos e são levados. Só que como não existia, de certa forma, nada que fosse possível de acusá-los, porque ficou um certo tumulto ali, de repente, sobre o que aconteceu, eles dizem, não, a gente tem que soltar eles. Mas é melhor a gente dizer para eles não falarem desse tal de Jesus. E aí, no versículo 18, eles dizem, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quantas pessoas aqui foram curadas por Jesus? Se você está no CR, você lutou contra mentira, contra a ira, contra o orgulho, ou você luta, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Essa é uma mudança que acontece em você. Não é uma mudança que acontece no outro. Não é uma coisa que você vê hoje e amanhã você não está vendo. Não é um efeito especial. Está aí dentro. Bom, dando sequência no texto, para a gente poder chegar ao final, se a banda quiser, inclusive, já pode subir. No versículo 34,
ele diz, os fariseus olham para o homem cego já sem resposta e dizem, você nasceu inteiramente pecador. Quer ensinar a nós? Então expulsaram o homem da sinagoga. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você ouviu e ele está falando com você. Então o homem responde, sim, Senhor, eu creio. E adorou Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e não para fazer os que veem, e para fazer com que os que veem se tornem cegos. Nesse ponto, então, Jesus encontra o homem cego novamente e ele tem mais um encontro com Jesus. Só que depois de toda aquela situação, depois de entender tudo aquilo que aconteceu por causa do que Jesus fez por ele, ele entende então que Jesus é Senhor. Aquele Jesus que era um homem ou um profeta enviado por Deus, ganha algo a mais. Ele se fez homem como nós, palpável, assim como eu e você, de carne e osso. Belisca aí o teu braço. Jesus era desse jeito aí. Ele esteve entre nós, e esse homem, assim como muitos de nós, teve um encontro com Jesus. Jesus não era mais uma figura vazia, o cara que tinha curado, o profeta. Mas ele tinha substância. E não só a visão foi restaurada para aquele homem, mas a vida nele também foi restaurada. Naquele momento, aquele homem aceita Jesus. Ele tem um encontro e ele foi salvo. Não foi só a visão que ele foi restaurada, mas a vida. E sendo esse talvez uma pausa até o próximo momento, eu queria aqui dar a oportunidade para, se alguém teve esse encontro com Jesus, alguém como esse homem que entendeu que Jesus não é um homem, que Jesus não é um profeta, que Jesus não é uma foto na parede. Alguém como esses dois aqui que tiveram coragem de vir e falar o que aconteceu com eles. Eles estavam por aí e eles tiveram um encontro com Jesus. Então, eu queria perguntar se alguém aqui entendeu isso nessa noite e quer confessar Jesus como o Senhor e Salvador. Eu sei que essa é uma decisão que pesa de certa forma. Talvez você tenha vergonha por causa do que os outros vão pensar. Talvez você tenha vergonha como os pais do homem cego que talvez acreditassem em Jesus, mas que tinham medo por causa do que os mestres, do que os amigos, do que os outros iriam pensar. Mas o fato é que aquele que teve o benefício da salvação foi aquele que creu. É aquele que confessou diante dos outros. Porque, de fato, glória a Deus. Aleluia. Pra cá. Se mais alguém, então, quiser confessar Jesus como Senhor e Salvador nessa noite, essa é uma oportunidade, porque não é algo que se deixa para um próximo dia. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas a Escritura diz que os dias foram abreviados por causa do sofrimento. E a Bíblia também diz que ele vem sem demora. Então, se mais alguém quiser manifestar essa decisão hoje, levanta tua mão onde você estiver. Aleluia. Mais alguém? Não deixa para depois. Amém. Vamos orar? Queria convidar vocês a ficar de pé. E mais uma vez, como eu disse no começo, vocês sabem que algumas coisas vão ter que depois vai ter gincana e tal. Mas não é sobre isso. Eu queria pedir para aqueles que creem em Jesus
não darem as costas para os novos irmãos que estão aqui também. Que vocês orem de fato aqui, de coração, nesse momento. E que vocês não deem as costas aqui depois. Ah, acabou o culto, eu vou embora. Não, quando tem o louvor é porque acabou o culto. Não. Então, eu queria convidar vocês a orar e a ficar aqui nesse momento de louvor. Senhor Jesus, obrigado por ter manifestado aqui aí os teus filhos, Senhor. Obrigado porque são mais pessoas para a nossa família. Obrigado porque são mais pessoas livres da morte, do inferno, mas que te encontraram, Senhor. Que encontraram a tua graça e a tua misericórdia. Permanece com a tua obra na vida delas, Senhor. Continua falando e transformando os corações. O Senhor não é um homem, Jesus. Você não é um profeta. Nós te reconhecemos como, de fato, Filho de Deus. O Verbo que encarnou, que esteve aqui entre nós, que sofreu como nós e que nos salvou. Então, muito obrigado por isso, Senhor. E continua falando conosco através do teu louvor, em nome de Jesus. Amém.